A todo homem que procede retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. Salmo 49. Um bom dia e desejo a você uma excelente segunda-feira e semana e que possamos permanecer na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E para de fato procedermos retamente, é preciso nutrir nossa alma. E conseguiremos isso mediante a oração. E na liturgia de hoje celebramos o ofício da memória de São Boaventura, que diz de forma muito bonita sobre a questão da oração. Se queres sofrer com paciência as adversidades, as misérias desta vida, seja uma pessoa de oração. Muitas vezes queremos apenas resistir às problemáticas de nossa existência com a nossa racionalidade, com a nossa vontade, com os nossos intuitos, mas não podemos pautar nossas decisões somente nisso. Deus certamente não desconsidera a nossa racionalidade e inteligência, mas devemos nutrir certamente o nosso ser da oração e que possamos constantemente preencher nossos pensamentos de oração, pois muitas vezes corremos o risco de somente preencher os nossos pensamentos de muita preocupação. Nesse sentido, os textos de hoje traz exatamente uma reflexão acerca da espiritualidade e adversidades, onde na primeira leitura do livro do profeta Isaías, capítulo 1, do versículo 10 ao 17, é uma reflexão acerca do culto, ou seja, da prática no templo. E essa forte mensagem de Deus para o povo de Israel, de forma específica para Jerusalém e Judá, denuncia a hipocrisia religiosa do povo e chama-os a uma verdadeira transformação de coração e vida. E o interessante é que, se nós não nutrirmos a nossa vida espiritual, assim como a vida de oração, corremos o sério risco de nos aproximar da hipocrisia. E aqui na leitura, no versículo 10 e 11, há uma comparação de Jerusalém a Sodoma e Gomorra, cidades conhecidas por sua corrupção e pecado. Isto é um indicativo da gravidade do estado espiritual de Jerusalém. E se pararmos para pensar no que ocorre no mundo de hoje, as atrocidades, as profanações, o desdenho, a descrença, se comparar com Sodoma e Gomorra, faça aqui um paralelo apenas de comparativo. Sodoma e Gomorra fica muito longe de tudo que acontece no mundo de hoje. A mensagem já foi colocada, os valores estão aí para ser refletidos, mas, novamente, há um agravamento das questões sociais, há um agravamento das questões ideológicas, dos princípios, e há um indicativo da gravidade do estado espiritual da humanidade. Aqui não é de Jerusalém tão somente, se colocarmos nos dias de hoje. E a partir de Isaías, Deus expressa seu desgosto com as práticas religiosas do seu povo, que tornaram vazias e hipócritas. E devemos refletir sobre a nossa prática religiosa,
Não só naquilo que praticamos no templo, isso também merece muita atenção, mas aquilo que praticamos em vida. A religião é para a vida e não somente algo que deve ser manifestado dentro da igreja. É a vida que vivemos pela fé e não por qualquer coisa. E no versículo 15, o que temos? Quando estendei as mãos, escondo de vós os olhos, ainda que multipliqueis as vossas orações. As orações e súplicas do povo não são ouvidas por Deus, pois suas mãos estão manchadas de sangue, indicando culpa e pecado. Então não adianta muito ativismo religioso, muita manifestação de certas coisas, se a sua vida não está arrumada. É algo que merece reflexão e por isso a dimensão espiritual. E no evangelho de hoje, em Mateus 10, do versículo 34, no versículo 11, o que nós temos uma dimensão de Jesus é que ele faz um comparativo. Não penseis que vim trazer a paz à terra, não vim trazer a paz, mas sim a espada. De forma errada, algumas pessoas acham que Jesus está falando aqui de uma violência, que a prática religiosa deveria ser truculenta. Mas aqui é enfatizado uma radicalidade do chamado do cristão. Seguir Jesus implica uma total reordenação das prioridades de vida. E vejamos que a espada em Jesus não traz essa dimensão de uma violência física, mas pode sim trazer o que devemos pensar para nossas vidas, uma mudança drástica de existência. Vai ser uma ruptura tão grande que vamos achar uma violência, porque a violência ela desorganiza, ela desordena. E vejamos como Jesus não traz essa dimensão de querer incitar a violência ou práticas de arma, pois se refletirmos em Hebreus 4, versículo 12, o que é dito? Pois a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante que qualquer espada de dois gumes, e que penetra até a divisão de alma e espírito. Ou seja, tal dimensão é que vai profundamente na nossa alma, deve produzir grande mudança daquilo que somos e daquilo que fazemos. Santo Agostinho vê a espada mencionada por Jesus como a divisão que o Evangelho traz, não como um mal, mas como uma purificação necessária. Ele enfatiza que a paz que Jesus promete não é a ausência de conflito, mas a paz que vem da verdade e da justiça. São Tomás de Aquino comenta que a divisão que Jesus menciona ocorre porque as verdades do Evangelho são contrárias aos desejos carnais e às falsas paz mundanas. Ele destaca que o amor por Cristo deve estar acima de todos os outros amores, pois somente ele é o bem supremo. E São João Crisóstomo explica que a cruz que cada discípulo deve carregar simboliza as dificuldades e perseguições que vêm ao seguir a Cristo. Ele encoraja os cristãos a aceitarem esses desafios com alegria, pois é através desses desafios que se encontram com Cristo e com a verdadeira vida. E nos desafia nos dias de hoje a considerar a profundidade de nosso compromisso com Cristo e fazer a pergunta: estamos dispostos a colocar o nosso relacionamento com Deus acima de todas as outras coisas? E que possamos refletir sobre isso. São Boaventura, rogai por nós. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso.